muita saúde e muita paz a todos, amém? Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e ainda fará no nosso meio. Cada dia que passa, nós aprendemos um pouco mais a respeito do que o Senhor tem para liberar para nós. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor que derrame da sua graça e da sua unção sobre nós da maneira que Ele quer. Nós muitas vezes queremos ensinar Deus o jeito que Ele precisa fazer para conosco, sendo que na verdade é Ele que nos ensina o que devemos fazer. Todas as vezes que nós estamos em uma festa, eu sempre digo aos irmãos: oremos para que todos os irmãos da igreja venham para a festa. Mas ainda bem que quem é pastor sabe disso. Os crentes da sua igreja somem. Acontece isso lá? Os crentes da sua igreja somem. Por quê, pastor? Porque está acostumado a vir só no domingo. Mas preste atenção. Eu estava pedindo uma palavra para ministrar nessa noite. Quem estava aqui hoje à tarde? Pare. Pare de reclamar. Palavra 6. Tem que dar graças a Deus porque a energia caiu. Que ia ser um negócio mais pesado depois. Mas ainda bem que a energia aí segurou. Mas preste atenção. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Confesso aos irmãos que eu preparei uma palavra para ministrar hoje, baseado na pesca maravilhosa. Estamos falando sobre acrescentar. A nossa arte, ela tem a imagem da pesca maravilhosa. Mas uma das coisas que nós precisamos entender sobre esta palavra acrescentar é que algo virá sobre nossas vidas a mais do que o que nós já temos. Nós temos algo e virá algo a mais sobre nós. Então acrescentar é você ter algo a mais do que os outros têm ou do que você já tem. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para ministrar aos irmãos. Nós oramos todos os dias para que o Senhor fale conosco e através de nós fale também com os irmãos. E eu me lembrei de um texto do livro de 2 Reis, capítulo de número 9 e versículo 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, tem uma história bem interessante. Me escute. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Elias. Esse profeta Elias foi o profeta do seu tempo. A história de Elias, se você estudar, você não vai ver Elias tendo pai, tendo mãe, tendo descendência, tendo de onde veio, onde nasceu, onde morreu. Você não conhece a história de Elias. A única coisa que fala sobre Elias é quando alguém diz assim: Elias o Tisbita. É a única coisa que você vai ouvir falar a respeito de Elias. Então Elias é um profeta que Deus levanta em um tempo para profetizar a nação de Israel e principalmente contra um rei. A Bíblia diz que a palavra de Elias era contra aquilo que o rei estava fazendo naqueles dias. Todos lembram quem era o rei? Quem era o rei? Acabe. Conhecido como, o significado de Acabe é irmão do pai. Acabe, Deus acreditava que ele podia fazer a diferença, mas caminhou por caminhos maus. Então Elias vem e começa a confrontar Acabe.
No confronto com Acabe, Elias é desafiado até pelos seus profetas. Vocês conhecem, 1 Reis capítulo 18. A Bíblia diz então que Elias mata os profetas de Acabe e os profetas de Belial. E a Bíblia diz que 850 homens são destruídos por Elias. Elias tem algo poderoso na vida dele, algo extraordinário. Capítulo 1 do livro de 2 Reis diz que Elias tinha tanta intimidade com Deus que Acabe mandou um capitão com 50 soldados prendê-lo. E o capitão, quando chegou, e disse assim: desce depressa que o rei quer falar contigo. Elias bateu a mão no peito e disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os 50 que está contigo. Desceu o fogo e eliminou todos. Depois vem outro capitão, a mando de Acabe, e diz: o rei mandou você descer. E ele diz: espera aí, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, mate você e os 50 soldados que estão com você. Morreu pela segunda vez. Vem o terceiro capitão e ele já vem gritando: pelo amor de Deus, não ore a Deus, não me mate, desce comigo, o rei quer te ver. E Deus mandou Elias ir. Elias era um profeta fantástico. Mas no capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jezabel mandou um recado e disse assim: Elias, vou te matar. Vou te matar. Elias ficou com medo, fugiu. Agora a Bíblia diz que Elias se esconde numa caverna. Vem Deus, vocês conhecem o texto, resumindo a história de Elias. Vem Deus e fala com Elias. Vem vento, vem terremoto e nada. Aí vem uma voz mansa e suave. Está fazendo o que aí, Elias? Sai daí. Agora a Bíblia diz que Elias estava tão desesperado, e Deus disse para ele: volte para o caminho de onde você veio, volte para Damasco. Você ainda tem unção para 3. Está achando que não tem mais nada, mas ainda tem unção para 3. Unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú. E outro chamado Eliseu, você vai ungir aonde? No seu lugar. Ele saiu de lá, ungiu Azael, ungiu Jeú e foi caçar Eliseu. E foi o quê? A minha mensagem é essa hoje: procurando Eliseu. Foi procurar Eliseu. Por que Elias foi procurar Eliseu? Porque Deus tinha algo para fazer na vida de Eliseu. Olhe para mim e anote, por favor. Elias fez 7 milagres. Quantos milagres Elias fez? Elias fez 7 grandes milagres. Agora, a Bíblia diz que ele vai até Eliseu. Onde ele encontra Eliseu? De trás de 12 juntas de boi, arando a terra do seu pai. E ele vira para Eliseu e diz: ei, Joels, come here please. Segue-me. Me segue. Eliseu diz: o quê? Ele diz: vem comigo, só me segue. Agora a Bíblia diz que Eliseu começa a seguir Elias. Começa o quê? Começa o quê? Anote, por favor. Vamos colocar nesta noite como Eliseu é uma simbologia de Jesus. Ou perdão, Elias é uma simbologia de Jesus. Elias é quem? Jesus. Eliseu está quieto. Elias disse para ele o quê? Vem e segue-me. Vem e segue-me. O que Elias disse para Eliseu? Jesus chega aos seus discípulos e diz o quê? Vem e segue-me. Segue-me. Então, Eliseu somos nós. Nozes. Eliseu é quem?
Eliseu é quem? E Elias é quem? Eliseu é quem? Como é seu nome? Eliseu. Como é seu nome? Como é seu nome? E Elias é quem? Vem, segue-me. Eliseu diz assim: eu até vou, mas tem uma coisa, que você vai ter que me dar porção dobrada do que você tem. Eu quero porção dobrada do que você tem. Quantos milagres Elias fez? Então eu quero 14. Eu quero porção dobrada. Agora presta atenção. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos chamados. Agora há uma diferença. Somos chamados e nós precisamos aprender uma coisa. Se eu sou chamado por Deus, eu tenho uma missão. Qual é? Segui-lo. Seguir o Senhor. Ele me chamou, então eu vou seguir. Preste atenção. Só vai receber porção dobrada aqueles que estiverem seguindo o Senhor. Eliseu começa a seguir Elias. A gente podia ficar a noite inteira aqui falando sobre os significados. A Bíblia diz que o primeiro lugar que Elias vai é para Gilgal. Elias está indo e ele vira para Eliseu e diz assim: fica aí, você não pode ir comigo. Para onde você vai? Ele diz: eu vou para Gilgal. Ele disse: mas peraí, onde você for, eu irei. Seu Deus é o meu Deus, vou contigo, não abro mão. Por quê? Porque o que tu tem eu quero em dobro. Eu vou com você. Vai para onde? Vou para Gilgal. O que significa Gilgal? Eu vou para a aliança. Então eu preciso aprender uma coisa: quem foi chamado tem aliança. Eu vou caminhar, eu vou te acompanhar, eu tenho uma aliança contigo. Aí ele vai para o caminho da aliança com Elias. Assim o Senhor quer andar conosco. Ele quer que nós andemos com Ele em aliança. Agora ele sai de Gilgal e diz: fica aí, não me segue mais não. Por quê? Porque eu vou para outro lugar e você não pode ir. Aí ele diz o que de novo? Teu Deus é o meu Deus, para onde tu fores, eu irei. Aí Elias sai de Gilgal e vai para Betel. Betel tem significados extraordinários. O significado que nós mais conhecemos é casa de Deus. Mas também tem significado sobre luz. Então eu vou caminhar para este caminho. Vou caminhar pela luz. Vou caminhar para a casa de Deus. Tu vai? Ele disse: eu vou. Por quê? Porque eu quero porção dobrada do que você tem. Agora a Bíblia diz que Eliseu faz o quê? Eliseu vai para onde Elias vai. Eliseu vai para onde? Eliseu vai para onde? Eu e você vamos para onde? Para onde o Senhor Jesus vai. Ou foi, ou nos levará. Agora escute, ele sai de lá e ele diz assim: eu vou para outro lugar. Ele diz: para onde o senhor vai? Ele diz: fica aí. Por quê? Vai para onde? Vou para Jericó. Jericó tem vários significados também. Primeiro, lugar amaldiçoado. Mas segundo, lugar de guerra. Tu quer o que eu quero? Tu quer o que eu tenho? Quero. Quer porção em dobro? Quero. Fica aí, não vai comigo não. Ele diz: não, vou contigo. Para onde você vai? Vou para o lugar de guerra. Ele diz: então eu também vou. Porque quem quer porção dobrada, vai. Aí ele diz: vai para Jericó? Vou. Então, onde tu for, eu irei. Teu Deus é o meu Deus. Se entrar na guerra eu estou junto. Se entrar na casa eu estou junto. Se entrar na aliança eu estou junto. Se entrar na luz eu estou junto. Aí ele sai de Jericó e diz: agora tu fica aí, não vai comigo mais não. Para onde você vai? Eu vou para o Jordão. Fica aí, não vai não. Você não pode ir comigo. Ele disse: eu vou. O que significa Jordão, pastor? Porção dobrada.
Ele diz: agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou. Eu fui para a guerra. Eu fui para a igreja. Eu fui para a aliança. Por que eu não vou para a porção dobrada? Agora ele vai para a beira do Jordão. Aí lá no Jordão acontece algo extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quero falar com vocês sobre o que Eliseu recebeu quando Elias foi arrebatado. Preste atenção. Qual foi o pedido de Eliseu? Anote, o pedido de Eliseu. Quando você vê Eliseu conversando com Elias, Eliseu faz um pedido. E o pedido de Eliseu é autorizado por Elias. Ele diz: o que você quiser é só me pedir. E o que Eliseu pediu? Eu quero porção dobrada. Eliseu pede para Elias porção dobrada. Elias é um tipo de quem? De Cristo. E o que Cristo falou para nós? Pede-me o que quiseres e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pede-me o que quiseres e receberei, para que a vossa alegria seja. Então só não tem porção dobrada quem não pede. Olhe para quem está do seu lado e fala: pede e recebereis. Para que você vai receber? Para que a sua alegria seja o quê? Completa. E o que você quer hoje, pastor? Eu quero acrescentar na minha vida. Quantos querem isso? Quantos querem dobrado? Quantos querem porção dobrada? Então Elias é um tipo de Cristo. E ele está autorizando Eliseu. E ele está dizendo para Eliseu: olha, você tem liberdade de pedir o que quiser. Eliseu pede: quero porção dobrada. Cristo está nos autorizando, dizendo para nós a mesma coisa. Você veio aqui e eu estou dizendo para você: pede-me o que quiser, para que a vossa alegria seja completa. Pede-me o que quiser. Agora você precisa aprender algo, por favor. Lembrando que você só vai pedir aquilo que mostra no seu coração. O seu pedido é de acordo com como está o seu coração. Se eu chegasse em você hoje e fizesse uma pergunta assim: Deus me autorizou te dar o que você quiser. Se eu chegasse em você hoje e dissesse assim: eu tenho autoridade na mão para derramar sobre você o que você quiser. Pastor, eu ia pedir 1 milhão. Toma 1 milhão. Pastor, eu ia pedir uma casa. Toma uma casa. Pastor, eu ia pedir uma célula cheia. Tome uma célula cheia. Lembrando que eu vou pedir com autorização aquilo que preenche o meu coração. Aí eu te pergunto e você não me responde: o que preenche o seu coração hoje? Quando ele disser para você: pede-me o que quiser. Está chovendo? Aleluia. E eu te darei. Já assustei de novo ontem, um temporal. E eu lhe darei. A questão é que muitas vezes nossas vidas, nós só pedimos algo pessoal. E nós precisamos entender que o que nós pedimos não pode tomar o lugar daquele que nos abençoou. A bênção que Deus nos dá não pode tomar o lugar do abençoador. Nós precisamos ter entendimento que tipo de pedido nós estamos fazendo para Deus. Estamos indo para 2025, mas qual é o meu pedido para 2025? Eu quero que o Senhor me dê um carro bom, uma caminhonete. Aí o Senhor vem e te dá uma caminhonete. Aí todo final de semana você pega a sua caminhonete e você pede: Senhor, só podia me dar também um jet ski para eu amarrar na traseira da caminhonete. Aí ele vem e te dá um jet ski. Aí todo final de semana você pega a sua caminhonete que Deus te deu, amarra seu jet ski no engate da caminhonete e vai para onde? Para a beira do rio, andar de jet ski no rio. E você esquece que foi Deus que lhe deu. E você não vem para cá.
Quando você anda a pé, você fala: Deus, eu preciso de um carro para ajudar na tua obra. Deus vai lá e te dá um carro, e o que tu faz? Final de semana tu tem rio, tu tem roça, tu tem festa, tu tem chácara, tu tem sítio, tu tem não sei o que, e aí você esquece que Deus te deu. Deus te pegou, vou falar bem aberto assim, pobre de marré, tu não era nada, aí Deus foi e te abençoou, e agora tu faz o quê? Ah não, domingo de novo. Então eu preciso tomar muito cuidado para que a bênção que eu recebi não seja algo que vai tomar o lugar do abençoador. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que tudo que eu peço eu recebo. Tudo que eu peço eu, se eu não me engano, coloca aqui João capítulo 16, 24. Deixa eu ver se é isso. João 16, 24. Coloca aqui para mim. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que quê? Então preste atenção. Você só não tem o que você não pede. Porque tudo que você pede, Deus tem poder de te dar. Você só não tem o que não pede. Diga para quem está do seu lado: você só não tem o que não pede. Porque se você pedir, você vai fazer o quê? Você vai receber. Então Eliseu disse: eu quero porção dobrada. Quando nós pedimos coisas que estão alinhadas com o propósito de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber imediatamente. Porque Deus faz questão de dar a nós aquilo que está alinhado ao seu propósito. Então Deus vai abençoar você de acordo com o que está alinhado no propósito dele. Ele tem algo para fazer, então ele vai responder você para que algo aconteça. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos, um testemunho bem simples. Bem simples. Meu filho Delbert, dessa casa, viveu com a gente até 6 meses atrás, com 21 anos de idade. Desde os 12 anos ele sonhava ir para os Estados Unidos. O sonho dele era ir para lá. E o Delbert começou a orar, pedir a Deus, e Deus abençoou. Uma pessoa nos Estados Unidos disse para ele: vem para cá que eu vou arrumar emprego para você e você vai fazer faculdade. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos desta casa: dólar que vem de lá não é real que vai daqui. Porque real daqui para lá não vale nada. De lá é que vem dólar. Agora escute, meu filho foi embora. Foi uma perca para nós enorme aqui no louvor. Uma luta para suprir o lugar dele aqui no louvor. E ele indo embora, e para nós uma perca. Aí nós fomos lá visitá-lo. E quando nós chegamos lá, nós fomos na casa do pastor. E eu disse para o pastor: o Delbert foi uma perca para nós. Aí sabe o que ele disse? O Delbert foi uma resposta para nós. Uma semana antes do Delbert chegar, o ministro de louvor oficial da igreja dele estava vindo embora para o Brasil. E ele começou a orar dizendo: Senhor, e agora? Nós não temos nenhum ministro de louvor. Aí o que Deus fez? Deus pegou o Delbert e mandou para lá. Ele disse: sabe o que? O senhor acha que não era nada, mas era o propósito de Deus na vida dele, alinhado com a vontade de Deus nessa igreja. Hoje ele está lá e é ministro de louvor numa igreja. O nome da igreja é ICB. Só que não é ICB da nossa Igreja de Casa da Bênção, é Igreja Cristã Brasileira. Então, muitas vezes Deus vai responder na hora. Deus respondeu a pedido do Delbert, alinhado com o propósito que tinha para ele lá. Então, quando você faz um pedido para Deus, Deus vai responder você alinhado com o quê? Com o propósito dele. Se for da vontade de Deus, dele liberar sobre você algo poderoso, e você está pedindo, tenha certeza absoluta, virá rápido, porque se está alinhado com o propósito dele, Deus vai responder você.
Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas levante a sua mão que eu quero profetizar, quero ser profeta nessa noite. Eu não sei como você veio, o que você veio fazer aqui, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: se é propósito de Deus derramar sobre você algo para acrescentar sobre a sua vida, hoje é o dia que Deus escolheu para que você receba o acrescentar dele na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Quando nós pedimos coisas alinhadas com o propósito de Deus para nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer como Eliseu, coisas maiores. João capítulo de número 14. Coloca para mim aqui, João capítulo de número 14, versículo de número 12. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E fará o que mais? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, você consegue imaginar Jesus olhando para você e dizendo assim: você vai fazer coisas maiores que eu fiz? Você consegue imaginar Elias, o tisbita, o profeta da época, o cara era Elias. Se alguém quisesse uma agenda com Elias, não tinha agenda. Sabe esses pregadores aí, esses cantores, lá vai eu e minha boca grande, que coloca no Instagram assim, agendas abertas. Elias não tinha como botar agendas abertas, porque não ia ter espaço na agenda de Elias. Elias era o cara daquela época, era o profeta. Elias, vem pregar na minha igreja. Elias ia olhar na agenda, 2035, rapaz, minha agenda está lotada até 2040. Eu tenho tanto lugar para ir que eu não dou conta. Elias ia ter que ter um transporte particular se vivesse hoje. Era o cara. Aí todo mundo dizia: quem é o profeta da vez? Elias. Quem é o cara hoje do mundo para profetizar? Elias. Se ele disser, acabou. Quem hoje resolve tudo? Elias. Quem Deus fala na hora o que... Elias. Se Elias falar, Deus, não, Elias é o cara. Aí Elias chega para um menino e diz assim: tu quer o quê? Ele diz: eu quero o dobro do que tu tem. Ele diz: é mesmo? É. Então se tu me seguir e me ver, tu vai ter o dobro. Jesus caminhando e disse para os discípulos: se vocês creem em mim, vocês farão? Vocês farão? Vocês farão? Vocês farão? E por que não estamos fazendo? E por que não estamos desfrutando? Será que é porque nós não cremos? Elias diz: olha, você vai receber, mas tem um jeito de receber. Anote. Qual é o meio de receber, pastor? Elias diz assim: o meio de receber é que você precisa ter um entendimento. Qual é o entendimento? Qual é a chave? Permanece comigo, caminha comigo, vem aqui do meu lado. Para onde eu for, tu vai. Esse é o meio de receber. Muitos não entendem isso. Nós precisamos pedir. Jesus é a chave que nos introduziu para conquistarmos o que quisermos. Como? Através do nome dele. É como se você chegasse lá na minha casa agora. Para você entrar na minha casa, você tem que ter duas coisas: um controle que fica empendurado assim no carro. Você aperta o botãozinho lá e o portão faz assim na mágica, ó, e abre. Você aperta o botãozinho e o portão abre. Não é assim, Brenda? Na letra A, aperta e o portão abre. Aperta de novo e o portão fecha. Aí você entra no terreno lá em casa. E para você entrar lá em casa, você pega uma chave, abre. Você tem acesso a tudo lá em casa. Tem acesso à geladeira, que muitas vezes está igual um abajur, só a lâmpada lá dentro. Aí você tem acesso à geladeira, você tem acesso ao sofá, você tem acesso ao quarto, você tem acesso a tudo que tem naquela casa para você desfrutar. Porque você tem o controle do portão e você tem a chave. Preste atenção, Jesus é a chave que te dá acesso a qualquer coisa. Tudo que você precisar, qualquer coisa que você quiser, Ele é a chave que dá acesso
acesso. Tem hora que você vai precisar só apertar um botãozinho e vai abrir tudo para você. Tem hora que você vai precisar pegar essa chave e abrir, e vai acontecer tudo o que você quiser. Você vai desfrutar do melhor. Por quê? Porque Jesus é a chave que te dá acesso a tudo que tem de melhor para você. Basta você crer. Então nós precisamos ter entendimento que eu vou receber porção dobrada de Elias se eu permanecer com ele. Eu gosto demais do livro de João, capítulo de número 15. Depois você lê João capítulo 15, tem 12 vezes a palavra permanecer. Só o capítulo 15: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em mim, permanecer, permanecer. Nós precisamos ter esse entendimento. Os discípulos precisavam ver isso. E qual é o meio que eu vou receber? Que maneira eu vou receber? Ele disse: só tem uma coisa: olhe para mim. Se você ver eu sendo arrebatado, você vai receber. Você precisa fazer o quê? Ver. Se você olhar para mim e você ver, vai acontecer. O que você precisa fazer? Olhe para Ele. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Olhe para Ele. Jesus, no capítulo 1, versículo 10 e 11, se eu não me engano, de Atos, a Bíblia diz que Ele chamou os discípulos. Capítulo 1, versículo 8, Ele diz que os discípulos seriam testemunhas dEle. Versículo 9, 10, 11, a Bíblia diz que os discípulos começam a olhar para Ele e Ele começa a ser assunto aos céus. E quando eles começam a ver Jesus sendo assunto aos céus, eles vão começar a perceber que tudo vai começar a desatar a partir do momento que ele está olhando para Ele. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que um dia Jesus está vindo, os discípulos estão desesperados, o mar está agitado e eles estão atravessando o mar para o outro lado. Preguei isso aqui domingo retrasado, se eu não me engano. O mar está agitado, eles estão atravessando para o outro lado, porque Jesus tinha ordenado eles irem para o outro lado. E quando eles estão lá no meio do mar, o mar está envolto, balançando o barco para um lado e para o outro. Eles olham, vê alguém vindo, eles gritam desesperados: é um fantasma! E Jesus diz: calma, sou eu. E Pedro, fixando os olhos nele, disse: se é o Senhor, faça eu ir ter contigo. E Pedro, olhando para ele, começou a andar sobre as águas. Pedro o quê? Olhando para ele, Pedro o quê? Pedro o quê? Olhando para ele, começou a andar sobre as águas. Qual é o segredo para receber porção dobrada? Olhar para ele. Olhando para ele, você vive no sobrenatural. Olhando para ele, você vai receber algo poderoso. Pedro, olhando para ele, começou a andar sobre as águas. Nós precisamos ter entendimento que olhar para ele tem coisas extraordinárias. Capítulo de número 21, do livro de Números. O povo estava numa situação de murmuração, aquela coisa toda. Aí eles são picados por serpentes. Quem lembra? Números capítulo 21. As serpentes começam a matar muitos. Eles entram em desespero. Aí Deus vem e diz assim: Moisés, faça uma serpente de bronze, levanta ela, e todo aquele que fosse picado pela serpente venenosa, olha para ela, para a serpente de bronze, e ele será. Olhe para quem? Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala: assim como a serpente foi levantada no deserto, ele será levantado no madeiro. O que eu preciso fazer? Olhar para ele. Olhando para ele, vai vir porção dobrada sobre. Olhando para ele, vai vir porção dobrada. Olhando para ele, vai vir porção dobrada.
olhando para Ele vai vir porção dobrada. Hebreus 12:2, coloca aqui para mim. Hebreus 12:2, coloca aqui para mim bem rápido. Hebreus 12:2, eu vou voar hoje. Olhando firmemente para quem? Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de quê? Da ignomia, e está onde? Sentado à destra de Deus. Efésios 1:19, se eu não me engano, diz que do mesmo jeito que Ele está sentado à direita de Deus, nós também estamos, porque ressuscitamos com Ele e estamos sentados com Ele à direita de Deus. Então tudo que eu preciso para ter porção dobrada é só uma coisa, o quê? Olhar para Ele. Pastor, porque eu não tenho? Porque eu ainda não entendi que olhando para Ele eu vou conseguir alguma coisa. Chacoalha quem está do seu lado e diga: abra os seus olhos hoje e faça o quê? Olhe para Ele. Elias disse para Eliseu: quer porção dobrada? Quero. Faz o quê? Olha para mim. Se você ver eu sendo arrebatado, vai acontecer uma coisa. Versículo 11 e 12 lá do texto que nós lemos. Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Quando Elias foi levado por uma carruagem de fogo, Eliseu estava fazendo o quê? Eliseu já viu a carruagem antes de chegar. Meu Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. E eles passaram e levaram Elias. Ele disse: eu vi. Eu vou perder nada? Eu vi. Ah, meu irmão, eu vi. Agora se ele fez 7 milagres, eu vou fazer quantos? 14. Eu vi. Eu quero receber. Então Elias foi levado aos céus. Os discípulos viram Jesus sendo levado aos céus. Olha para mim, ser arrebatado naquela época era o que ele precisava ver. Elias foi arrebatado, Eliseu precisava ver. O Senhor foi levado aos céus, assunto aos céus, e os discípulos viram o que estava acontecendo. Agora eu quero que você entenda uma coisa: eu tenho que seguir Ele e eu tenho que olhar para Ele. Por quê? Porque eu vou ver algo acontecendo. No dia que ele for levado, vai acontecer a porção dobrada. Os discípulos entenderam isso muito tarde, mas Eliseu não. Eliseu disse: eu vou continuar olhando para ele. Para onde ele foi, eu vou. Ele vai para Gilgal, eu estou no olho nele. Ele vai para Betel, estou de olho nele. Vai para Jericó, estou grudado nele. Ele vai para o Jordão, estou junto com ele. Aí o que acontece? A Bíblia diz que na hora que ele está vendo aquela situação, Elias é levado ao céu, mas cai algo no chão. O que cai? A capa de Elias. Se você for estudar na Bíblia, tem 9 capas em toda a Bíblia. Mas quando você vai ver sobre a capa de Elias, o manto de Elias, meu irmão, na hora que caiu o manto, Eliseu já disse: opa, que é isso aí? Porção dobrada. É meu. E a Bíblia diz que ele na hora entendeu. Ele queria o quê? Uma porção maior do que a que Elias tinha. Ô irmão, eu quero lhe pedir uma coisa. Todo lugar que eu fui e eu vi, eu sempre brinco e digo assim: vamos numa igreja grande? Vamos, para a gente voltar com depressão. Não é assim que a gente volta, Samuel? Com depressão. Mas vamos para lá. E eu fico lá olhando assim, dizendo assim: ô Senhor, custa nada o Senhor me dar uma igreja assim. Custa nada o Senhor fazer um negócio assim. Algumas igrejas, não vou falar nome não, mas algumas igrejas eu fui pela primeira vez e eu ficava olhando assim. E eu lembro que um dia eu fui mais o Samuel numa igreja. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Ele vai lembrar da cena, não vou dar tanto detalhe, mas nós estávamos no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que eu fui e fiquei perto do altar assim, ó. Encostei perto do altar e a minha perna ficava vibrando assim com grave. Tum, tum, tum. Aí eu dizia: um dia eu vou ter uma igreja com um negócio desse aí. Aí nós foi lá agora e comprou esses graves assim. Tem hora que eu tô ali no escritório e o escritório fica assim, ó, pum, pum. Eu falei: opa, eu já cheguei na igreja que eu queria. Eu queria uma igreja que tinha uns graves. Aí eu já comprei os graves. Aí eu vi o povo pregando com esse negócio, eu achava chique, rapaz. Eu disse: eu não dou conta de pregar nisso não. Onde eu tô agora, ó?
batendo palma. Olha aí, olha o que Deus está fazendo. Aí agora eu vou nas igrejas que tem 1000. Eu disse: Senhor, eu quero chegar lá, quero chegar lá. Por quê? Porque eu preciso ver o que eu quero. Eu quero receber porção dobrada. Eu quero algo poderoso para a minha vida. Preste atenção, eu vendo aquilo, eu vou querer receber. Agora a Bíblia diz que Eliseu viu Elias sendo arrebatado. Ele pega o manto, ele diz: agora ninguém me segura. Por quê? Porque agora eu recebi o que eu queria. Por quê? Porque eu caminhei na aliança, eu caminhei na casa, eu fui para a guerra, eu fui para a batalha, e agora eu quero porção dobrada, porque eu estava do lado do Jordão, agora eu quero porção dobrada. Mas espera aí, você está do lado de lá do Jordão, como é que você vai voltar para cá? Irmão, está perdido? Está pensando o quê? Eu recebi de Elias. Ele já pega a capa e já joga no Jordão. Já abre logo aí, porque eu já quero que aconteça alguma coisa. Eu sei o que eu recebi. Ele já joga a capa no Rio Jordão. O rio já abre e diz: agora ninguém me segura. Sabe por quê? Porque eu olhei para ele. Se eu olhei para ele, eu tenho porção dobrada. Olhe para Jesus nessa noite. Ele tem porção dobrada para você. Se você crê nisso, levante a sua voz, levante as suas mãos, dê um brado de louvor a Ele aí. Ele diz: deixa eu ver se funciona. Deus de Elias abre o Jordão e ó, deixa eu ver se funciona. Deus dos pastores da igreja de 25.000 membros, deixa eu ver se funciona. Deus das igrejas que tem mais de 1000, eu quero também. Deixa eu ver se funciona. Deus que curou alguém, eu quero também. Deixa eu ver se funciona. Deus que deu graça para pastor fulano de tal, eu quero também. Sabe por quê? Porque eu sei o que Deus tem para aqueles que enxergam Ele. Faz barulho aí. Jogue o manto! Deus te deu autoridade para ter porção dobrada. Pega o manto, Júnior. Ei! Os alunos de Elias do outro lado. E agora? Quero ver o que ele vai fazer. Cansei. Os alunos de Elias. Tá rodado, hein, Eliseu? Tá lá do outro lado, perdido, sabe nem o que faz. E ele lá do outro lado dizendo: deixa eu ver como é que eu falo. Vou falar igual carioca. Seus otários. Me dá água. Vocês não crê? Eu pedi o quê? Então Deus de Elias, pá, e o rio se abriu. Imagina Eliseu. Agora vocês vão ver. Agora eu tiro onda. Ei, nós precisamos ter entendimento. Todos nós recebemos de Deus. Toda vez que eu vejo alguém tendo algo poderoso. Ontem o pastor Edu disse isso aqui. O Edu disse que eu virava para os pastores e dizia assim: tem uma igreja grande na sua cidade? Aí ele dizia: tem. Então, irmão, o problema não é a cidade. O problema é quem? Se tem uma igreja grande, o pastor que está lá cresceu e tu não cresceu, o problema não é a cidade. Não é assim que eu falava, Edu? Eu falava, né? Eu não tenho coragem de falar mais isso, tem? Então o problema não é a cidade, o problema é quem? É você. Agora preste atenção. Toda vez que você vê alguém que cresceu, faça igual Paulo disse em 1 Coríntios capítulo de número 15. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver que versículo é. 1 Coríntios 15, 10. Faça igual Paulo. Vamos lá igreja avivada. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus que é comigo. Ei! Tem um pastor lá na sua cidade? Tem alguém lá na sua cidade que cresceu, que bombou? Tem alguém lá que rompeu? Joga a capa e diz: se ele tem, eu também tenho. Porque a graça que foi dada a ele, foi dada a mim também. A graça que ele tem, eu também tenho. Eu recebi também de Deus. Ei! Todos têm. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25. Todos. Quem? Todos receberam. Hoje eu estou. Quem recebeu? 5, outro 2 e outro 1. Mas todos receberam. Eu e você temos. O que ele tem? Eu também tenho. A graça do Senhor também está sobre mim. Pastores, levanta a mão. Pastores, levanta a mão. Volta para a tua cidade, cheio de autoridade, cheio de ousadia. Carrega 1 Coríntios 15:10. Grava no peito, escreve na testa e diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo dizendo sobre os apóstolos: todavia, não eu. Se ele tem graça, eu também tenho. Se ele tem unção para crescer a igreja, eu também tenho. Se ele rompeu, eu também vou romper. Se ele prosperou, eu também vou prosperar. Se ele vingou naquela cidade, eu também vou vingar. Por quê? Porque eu também recebi dessa mesma graça. Ei, igreja, levanta a mão. Ei, igreja, levanta a mão. Para de olhar só para os outros, tudo que eles estão ganhando, você também tem. A graça também está sobre você. A unção também está sobre você. Você também tem direito. Se você crê, faz barulho aí que você crê. Quem tem 5? Quem recebeu 5, vai lá e multiplica e tem mais 5. Quem recebeu 2, vai lá e multiplica e tem mais 2. Quem recebeu 1 não enterra não. Quem recebeu 1 não enterra não. Não enterra, porque todos têm. Todos têm. Chacoalha ele aí, enquanto eu tomo água. Todos têm. Todos têm. A palavra-chave é o quê? Qual é a palavra-chave? Olha para mim. Qual é a palavra-chave? Eita, eu engordei. Samuel chegou e passou a mão na minha barriga e disse: cala a boca, minha igreja cresceu. Igreja cresce, barriga cresce. Cala a boca, cala a boca. Presta atenção. Qual é a palavra-chave? Recebi 5 talentos. Imediatamente. Qual é a palavra certa? Qual é a palavra? Peguei 5 talentos e imediatamente fui lá e ganhei 10. Imediatamente Deus te deu graça. Olhe para mim. Imediatamente sai daqui e faz alguma coisa acontecer. Não vem para essa conferência do mesmo jeito e volta para casa do mesmo jeito. Sai daqui diferente. Ei, você que é membro daqui de Marabá também, hoje é diferente. Não é culto de domingo, é conferência. Sai daqui hoje chutando o balde. Sai daqui hoje virando a lata. Eu recebi. Imediatamente eu vou transbordar. Imediatamente. Ei, existe um tempo certo para responder Deus. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo? Imediatamente. Quem tem 5, multiplica. Quem tem 2, multiplica. E quem tem 1, não enterra não. Não enterra não.
imediatamente. Preste atenção, nós precisamos entender uma coisa. Olha o que faz Deus com quem demora a responder. Se você demorar a responder, Mateus 25, 24 e 25. Eita, eu acho que eu cansei. Mateus 25, 24 e 25. Vamos lá. Quem está lá? Leia bem alto. 1, 2, 3. Olha o que acontece. O que recebeu um, ele demorou, e o Senhor veio, e ele já começou a chegar diante do Senhor. Ele já chegou como? Se tremendo tudo. Ele já chegou morrendo de medo. É porque eu sei. Então Senhor, eu sei que eu sou junta onde não plantou. Ele já chegou tremendo. Sabe como é o nome disso? Medo. Como é o nome disso? Quem não entende o que recebeu imediatamente tem medo. Quem recebeu 5, imediatamente vai lá e faz. Pastor, vejo rompendo paredes. E o que o pastor fez? Imediatamente quebrou. Pastores, vejo vocês multiplicando. E o que você vai fazer? Imediatamente você vai multiplicar. Preciosos irmãos, vejo você prosperando. E você vai fazer o quê? Imediatamente você vai prosperar. Agora, se você demorar, você tem medo. E o que é o medo? O medo, anote. O medo é a fé no inimigo. O medo é o quê? A fé no inimigo. Isso é o medo. O medo é a fé no inimigo. Fé que não vai acontecer. Isso é o medo. Medo é a fé no inimigo. Fé que não vai acontecer. O que é isso, pastor? Medo. O medo é a fé no inimigo. Fé que não vai acontecer. Agora, quando eu entendo diferente, eu troco medo pela ousadia. Eu troco medo pelo quê? Se Deus disse, eu vou ser ousado e vou para cima. Deus liberou uma palavra, então eu vou usar a ousadia para essa palavra. E o que é ousadia, pastor? Ousadia é investimento na palavra que Deus liberou para mim. Deus disse, então eu vou para cima debaixo da palavra de Deus. Haverá multiplicação. E a minha palavra para você é: haverá o acrescentar de Deus. 2025 vai ser o ano que Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecer na sua vida. 2025, Deus irá multiplicar todas as coisas, porque o alvo de Deus é multiplicar. Deus ama multiplicar. A palavra de Deus desde o início é o quê? Multiplicação. A palavra de Deus desde o início é multiplicação. Deus quer multiplicar na sua vida. Deus quer multiplicar na sua liderança. Deus quer multiplicar nos seus momentos de orações. Deus quer multiplicar na sua adoração. Eu quero que você entenda: eu não faço nada por mim, eu vou acreditar que vai acontecer. Vai haver uma multiplicação. Frutos virão. Frutos virão. Por quê? Porque eu estou olhando para Ele. E se eu estou olhando para Ele, vai acontecer algo. Não anotei ali o texto, mas eu acho que me ajuda se eu estiver errado.
se eu não me engano, João 12, 24. Se eu não me engano, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, em verdade vos digo, ainda estou bom ainda. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Produz o quê? Produz o quê? Agora vem. Elias disse para Eliseu: quero. O que você precisa ver? Vendo eu ser arrebatado. Beleza. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: quer alguma coisa? Quero. O que vocês precisam ver? É só eu morrer. Depois que eu morrer, vocês vão ter tudo. Depois que eu morrer, vocês vão ter tudo. Aí, irmãos, não dá para entrar muito nisso, mas pegaram Jesus e começaram a caminhar com ele para o caminho da morte, conhecido como via dolorosa. Começaram a levar. Se os discípulos fossem inteligentes, os discípulos já começavam a dizer assim: está chegando a hora. De quê? Da gente ter tudo o que pedir. Está chegando a hora. De quê? Da gente conquistar todas as coisas. Porque enquanto nós estamos com ele aqui, nós estamos fazendo a sua obra. Mas a partir do momento que ele for, a gente vai fazer obras maiores. E eles começaram a ver acontecer aquilo. Agora preste atenção. Ele é levado para a cruz, no Gólgota, pendurado na cruz. Sofrimento o dia inteiro, vocês conhecem a história. Aí é lá na cruz, no seu último momento de suspiro: tetelestai, está consumado. Tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. O que aconteceu? Morreu. E agora, pastor? Acabou tudo? Não. Agora é que vai começar a acontecer as coisas. Por quê? Porque na cruz ele morreu a nossa morte, para que a vida se manifestasse em nós através da multiplicação da sua vida em morte. Quando ele morreu, eu comecei a colher muitos frutos. Eu só vou entender isso quando eu perceber quem ele é. Preste atenção, na cruz ele levou o meu pecado, para que eu pudesse viver uma vida santa e multiplicasse santidade. Na cruz ele levou as minhas doenças, para que eu vivesse saudável e multiplicasse saúde. Na cruz ele levou as minhas maldições, para que eu fosse abençoado e multiplicasse bênção. Na cruz ele desceu ao inferno, para que eu entrasse ao céu e não entrasse sozinho, entrasse levando alguém. Na cruz ele morreu porque eu era pobre, e através da sua morte ele era rico e me trouxe riqueza. Na cruz ele morreu porque eu não tinha nada, mas que através da sua morte eu também agora tenho tudo. Na cruz ele olhou para mim e disse: você não tem nada para fazer, mas através da minha morte você vai fazer tudo. Na cruz eu tinha uma poção, mas quando ele morreu, ele me deu multiplicação. Tudo que eu queria, ele me entregou na cruz. Ei! Quer poção dobrada? Quer multiplicação? Quer acrescentar de Deus na sua vida? Sai correndo daí, vem aqui que eu vou orar por você. Epacaxere mandarás. E mandarás chuca mandarás. Fazer o quê? Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe para ele. Hoje é o dia de você sair daqui totalmente diferente. Você não vai embora do jeito que você chegou. Você não vai embora do jeito que você chegou. Sua vida vai ser transformada hoje. O céu está aqui para te dar a resposta que você precisa. Só basta você olhar para ele. Ei, escute-me. Mesmo você estando assim, escute-me. 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 Eliseu
contando todos os milagres de Eliseu, Eliseu fez 13 milagres. Quantos? Quantos? Se você contar todos os milagres de Eliseu, dá 13. Aí, alguém pode dizer, mas não foi porção dobrada. Agora imagina, a Bíblia diz que Eliseu morreu. Eliseu o quê? Repete comigo, Eliseu o quê? Eliseu morreu, Tiago. Pegaram o corpo de Eliseu, jogaram em uma cova. Agora imagina o diabo lá na beira da cova. Morreu frustrado. Pediu porção dobrada. Elias fez 7 e você só fez 13. Morreu frustrado. Aí a Bíblia diz que começou uma guerra em Israel. E no meio dessa guerra que houve em Israel, um homem morreu. Sabe o que fizeram? Olha para mim. Pegaram o corpo dele e jogaram aonde? Na cova que estava os ossos de Eliseu. E quando o homem caiu na cova que estavam os ossos de Eliseu, que ele triscou no osso de Eliseu, ele ressuscitou na hora. Agora imagina o céu dizendo para o diabo: se frustrou. Se frustrou. Por quê? Porque o que ele pediu, ele recebeu. O que ele pediu, ele recebeu. Ei, pede-me. Pede-me agora, porque até agora vocês não pediram nada. Pede-me para que a vossa alegria seja completa. É o dia de você receber tudo o que você pede. Então feche os seus olhos, fale com Deus agora. Eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: o céu está aqui para te dar resposta. O céu está aqui para te dar resposta. O céu está aqui para te dar resposta.